No silêncio sagrado do nascimento, há uma presença que não comanda e nem conduz. Apenas sustenta, acolhe e lembra a mulher a força que ela sempre tem. Essa é a essência da doula. Aqui quem fala para você é Kênia Calisto. Sou cofundadora do Além do Ventre e hoje estou aqui com duas amigas maravilhosas. E o nosso tema é: o que a doulagem trouxe de modificação para a tua visão sobre o parto? Meninas, está sendo um prazer enorme tá recebendo vocês aqui no nosso espaço. E eu queria que primeiro você se apresentasse. Fiquem à vontade, fale o que quiser. Agora, dá licença. Meu nome é Elaine Azevedo. Sou profissional de educação física. Trabalho com práticas integrativas, principalmente com plantas medicinais. Sou cozinheira. Falo que cozinheira porque nós não usamos fogo, porque eu trabalho com alimentação crudívora, vegana e doula. É um prazer, é uma alegria estar aqui. Sou mãe de Gaia, minha linda, maravilhosa filha. E é ótimo a gente estar aqui juntas esse dia para a gente falar sobre a doulagem, sobre a importância da doulagem. E é isso. Bom, gente, super feliz de estar aqui com vocês, né? Duas gigantes aí, ó, também. Eu sou a Luana Luz, sou mãe de Isabelle Luiza, né? E Eloá Iomide. Sou técnica de enfermagem, tecnóloga em estética, trabalho com alimentação viva também. E sou doula. Com muito amor e carinho, me apaixonei, vocês vão perceber nisso, na vivência que eu tive. E também com um trabalho maravilhoso que nós fazemos com todas as pessoas. Gente, falar sobre doulagem, para mim, é algo muito marcante, né? Porque dois pontos cruciais da minha vida que marcaram o meu início e o meu estado hoje como doula. Meu início foi ser uma profissional da área da saúde, ter atuado por mais de 20 anos, né, na assistencialidade, em hospital de emergência, por várias vezes com cuidados a idosos, né? Porém, eu nunca tinha me visto no cenário obstétrico. E, na grande realidade, a gente entende que o parto é algo muito instintivo e que não vai precisar e que é bobagem, até o dia que eu me deparei com o parto do meu primeiro neto homem, da minha única filha mulher, né? Que era algo que mexeu muito com meu psicólogo, com a minha mente, com o meu corpo, como havíamos falado no outro episódio que vocês não estavam, que tem uma das nossas componentes que, quando ela foi avó, ela novamente teve leite nos seios. E eu havia passado por essa experiência com meu neto. Porém, de uma maneira muito desafiadora, porque foram vários equívocos. E, dentro desses equívocos, eu procurei por pessoas que eram referência para mim dentro da assistencialidade, que eram amigas, enfermeironas, mulheres maravilhosas. E, quando eu ia buscar informação, não tinham para me passar. Apesar de serem profissionais maravilhosos, profissionais bem colocadas no mercado, profissionais que saberiam me passar se tivessem, mas não tinham informação. E aquele quadro todo me trouxe para o mundo da doulagem. Porque é ali que eu vim conhecer, apesar de já ter 20 anos de formada, eu nunca tinha ouvido falar sobre doula. E, depois de tudo isso, me formar como doula, né, na Fiocruz, foi algo muito marcante, porque hoje eu pude experimentar uma outra situação, o nascimento do meu terceiro neto homem, que me trouxe uma tranquilidade, uma paz interior,
saber todo o processo, saber o que ia acontecer, saber como ia se dar tudo aquilo, o que eu poderia ajudar a minha nora, o que eu poderia acalentar aquela mulher que estava ali, me arremeteu ao meu parto, né? O meu primeiro parto foi um parto normal, em que eu tive N problemas, N intervenções, N violências obstétricas, que no momento eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas que hoje eu consigo identificar, consigo mensurar e consigo ajudar para que não aconteça. E foi tão lindo ver isso, sabe? No nascimento desse meu neto, poder ver que a minha neta, minha nora, perdão, não sofreu violência obstétrica. Foi todo o processo aconteceu da maneira mais natural possível. Acalentar ela, acolher ela e mostrar para ela, ó, agora acontece assim, agora é esse processo que o teu corpo vai responder. E ver todo o mecanismo funcionar perfeitamente. Foi a coisa mais linda do mundo. E hoje eu queria ouvir de vocês também sobre isso. Qual foi o marco, o diferencial, aquilo que determinou para vocês olharem para a dolagem e falar, esse é o meu mundo, eu quero trabalhar com isso? Bom, na verdade, eu não tive um marco, eu não tive um ponto, né? Eu tive mudanças de vida que eu vim me ressignificando e voltando à mãe natureza. Porque nós viemos dela, né? Tanto é que minha filha se chama Gaia. Então, eu não tive essa questão do clique, e agora sou doula. Eu entendi que tudo que acontece em nossas vidas, né, é fisiológico. E o parto também, parir também, é algo fisiológico, é algo instintivo, né? O que falta hoje, com essa questão da intervenção obstétrica patriarcal que nós temos, é um apagamento, praticamente, do nosso protagonismo. Sim. Né? Do nosso protagonismo, da pessoa que gesta. Então, assim, a nossa posição na hora do parto, se grita, se não grita, se está respirando assim, assado, se está defecando, né? Nós lidamos com os fluidos corporais todo o tempo. Então, assim, essas questões já estavam muito intrínsecas em mim, já estavam muito latentes. Então, assim, depois que eu comecei a fazer os cursos, né, de medicina, com as plantas medicinais no âmbito da saúde pública, também pela Fiocruz, eu comecei a ver um outro mundo, um outro sentido para a ancestralidade e para o que é natural. Então, a doulagem veio como um complemento, um fechamento desse círculo. Veio como assim, bom, é isso. Agora tá. Agora é isso. Cheguei ao ponto base. Cheguei. E o grande determinante disso é que a mulher, né, ou a pessoa gestante, ela perdeu com o decorrer, né, das intervenções, que começou em 1950, que se entendeu que a mulher tinha que ir para um hospital, tinha que ser uma intervenção médica, porque ela tinha que ser assistida para que diminuísse a mortalidade infantil, né, de gestantes e bebês, né? E que ela perdeu esse protagonismo, né? Mas para que serve pessoas empoderadas? Para que serve pessoas que têm útero empoderadas? Para quem? Verdade. E aí, Luana, qual foi seu ponto base aí? Então, comigo eu puxei um pouquinho da Kênia, né? E um pouquinho da Elaine. Porque eu também não conhecia o que era doulagem, não sabia o que era uma doula. Até que, quando eu tive minha primeira filha,
Eu sofri bastante violência obstétrica, sabia depois do curso que eu vim saber realmente o que foi a violência obstétrica, mas eu sabia que não era uma coisa normal o que eu sofri no meu primeiro parto. Todas as agressões, todos os procedimentos que foram realizados ali. E com isso eu me frustrei muito porque eu fiquei com medo de ter um outro filho. Sim. Né? E eu não queria sofrer aquilo tudo para ter o filho. Então eu achava que não era por ali. Até que, no momento da vida, que eu nem pensava mais em engravidar, descobri que estava grávida de novo. E aí eu fui apresentada por uma irmã de uma aluna minha, que fazia aula de trança comigo. E aí falou assim, poxa, você precisa conhecer o projeto da minha irmã. Ela é doula. Eu falei assim, ela é o quê? Ela é doula. E ela trabalha com mulheres, trabalham com pessoas com útero. E aí você precisa estar lá junto. E aí eu fui encontrar com ela. E aí quando ela começou a me conscientizar de todo o meu protagonismo, de toda a informação, do como o meu corpo trabalhava por dentro, que até então eu não sabia cada detalhe, eu não conseguia compreender, e aí eu fui saber por que eu tinha que respirar, por que eu tinha que fazer alguns tipos de procedimentos para melhorar a minha qualidade de vida e conhecer ali aquele bebê que estava dentro de mim, tudo mudou. E aí eu falei assim, não, cada vez mais eu comecei a me interessar, até que Eloá nasceu, e nasceu Eloá e Omidê, né? E aí, a divindade pura é ela e a alegria, porque a minha alegria chegou realmente. E a Isabelle também é minha alegria, mas foi um outro momento da minha vida. Mas a Eloá veio para um marco de história. Então, eu falei assim, eu quero fazer isso tudo que aconteceu nesse momento de idolagem, que foi no último período dessa gestação. Eu falei assim, por que eu não conheci ela antes? Por que eu não fui antes? Eu falei assim, tudo isso que eu fui proporcionada, eu quero que aconteça com outras pessoas. E aí a dolagem fluiu, nasceu junto com o Eloá, porque nasceu esse sonho, esse desejo de poder protagonizar outras pessoas juntamente, da mesma forma que eu fui. E o mais lindo disso tudo é nós entendermos que há essa possibilidade. Sim. Né, que nos foi tirada. Sim. Porque eu lembro que quando eu tive a minha filha, o protagonismo era de todos. Sim. Era estabelecido que você tinha que estar na posição que eles queriam, no momento que eles queriam, da forma que eles queriam. E o protagonista ali era o médico. E não você, que não deveria eu que ser estava você. Deveria Né? ser a pessoa gestante naquele momento, aquela que estava Sim. parindo. E foi tão frustrante isso que eu consegui passar para as minhas próximas gestações. Que eu já colocava assim, ó, não quero ter filhos e se tivê-los, vai ser da forma cesariana. E era uma fiel, sabe, protetora, defensora. Faz uma promessa, né? Não posso deixar que alguém sofra o que eu sofri. Só que eu não tinha o entendimento que não precisava ser assim. A dor ali não é uma dor, como diziam para mim, olha, é uma dor de morte. É uma dor que vai te... E não é, e nem precisa ser. O né? parto pode ser prazeroso. Ele é prazeroso, ele foi feito para ser prazeroso, para aquela mulher identificar que todo o corpo dela está trabalhando para aquele momento, foi preparado para aquele momento. E quando eu me peguei entendendo isso, foi o que você falou, Luana. Eu falei, eu preciso que outras mulheres entendam e passem por esse momento fantástico, porque é fantástico. A dor tem um significado, a dor tem todo um direcionamento, não é algo que veio para te ferir, é algo que veio para te trazer uma vida, e uma vida que vai mudar todo o cenário dali em diante. Não precisa ser um tormento, né? Sim! E entender que hoje nós temos meios não farmacológicos para que essa mulher tenha uma diminuição dessa dor, dessa percepção, para que ela possa ser protagonista daquele momento, que ela pode escolher qual é a posição, o jeito que ela quer ficar,
com quem ela quer ficar, porque esse direito ainda me foi tirado, tá? Porque eu tive que ficar sozinha. Nossa. Não podia ter acompanhante. Eu era uma menina de 17 anos, com medo, porque o grande diferencial era o medo, que estava estabelecido, porque as referências que eu tinha no meu entorno eram de pessoas que tinham tido as suas experiências também traumáticas, Sim. por conta de todo o cenário obstétrico daquele momento. E eu me vi com a minha filha, logo depois, quando ela veio parir, e várias amigas no meu entorno, e eu comecei a falar, não. E hoje conseguia observar que é tudo diferente. Eu falei, não, eu tenho que dar voz a essas mulheres, eu tenho que dar voz a essa protagonista e a essa que vem para apoiar, né? Porque doula significa aquela que serve, aquela que veio para servir. Ela não vai tirar o teu protagonismo, pelo contrário. Ela vai te mostrar que a protagonista é você. E que você tem domínio, porque o seu corpo está preparado para aquilo. Não é verdade? É isso. A questão do medo, né, que muitas mulheres relatam, eu tenho muito medo da dor. O caso é que, quando você tem medo, né, você tem uma contração muscular, você tem uma tensão muscular. Porque esse medo te transforma para você ou fugir ou lutar, instintivamente. Então, essa contração aumenta a sua sensação de dor. Quando a mulher, quando a pessoa gestante, quando você entende o seu corpo, quando você tem informação de todo o processo gestacional, esse medo vai se transformando. É um grande transformador. E aí você passa a não ter medo. E sim, se tiver ok, porque é inerente ao ser humano, se tiver ok, mas você vai saber lidar É uma descoberta, com essas né? sensações. Exatamente, Sim, você vai vai se saber descobrindo. lidar com essas sensações. E sim, diminuindo essas dores. Né? Porque muitas pessoas que têm útero vivem com dor. Vivem com a cólica, né? Menstruamos. Todo um processo, e seu corpo está mudando. Né? Sua pelve aumenta, abre, tem todo um processo da cabeça do bebê encaixando, tem todas aquelas fases que a gente passa. O enjoo, o vômito, as fezes. Ótimo, gente. Maravilhoso, fezes. Mas vida. É vida, maravilhoso. A doula chega a vibrar. Isso, perfeito. E limpa, e tá tudo bem, porque o intestino, ele tá cheio de bactérias muito boas para esse momento do parto. Então, assim, o medo também é transformador. Sim. E as dores que todo mundo fala, é muita dor, tenho medo de sentir dor. Se for perguntar à maioria das mulheres o que aconteceu nos seus partos, na verdade não foram dores, foram medos. E, principalmente, violências. Sim. Você falou tudo agora, amiga. Sabe por quê? Porque eu lembro que eu cheguei, né, para ter no meu primeiro parto, as violências começaram logo no início que eu cheguei. E eu ouvi aquela coisa assim, para de gritar. Vai deitar. Eu lembro muito hoje, porque na época não fazia sentido. Sim. Mas hoje eu lembro que eu queria muito ficar andando e eu queria apoiar a minha mão na cama e abaixar o quadril para trás. E eu lembro que a enfermeira falava assim, deita, que senão você vai fazer com que essa criança caia no chão. Então, meu medo era, não posso, sai daqui. Gritar, não posso. Aí não posso, deitava. Aí, posso. não grita não, porque quando você fez, você não gritou pra gente. Então agora eu não quero que você grite. E eu ali nova, uma menina, eu falei, eu não posso gritar, não posso andar, posso ir no banheiro?
Não pode, agora não é momento de você fazer cocô, porque naquele momento ali, ainda iam me dar uma lavagem. E que não se dá mais, tá? Não se dá mais, O enema não precisa ser Não precisa feito, mais, não. né? O enema não precisa mais. Não. Vamos deixar isso bem frisado. Mas naquela época se usava. Então eu entendi que eu não podia gritar. Eu tinha que ficar na posição que eles queriam. Eu não podia ir ao banheiro. E o que você podia fazer, né? A verdade é essa, né? Eu Estou tendo que ter meu gestante. momento, estou sentindo dor, meu corpo está mudando, meu bebê está Sim. querendo vir para o nascimento, mas eu não posso fazer Fazer nada. nada. Eu não ando, eu não falo, eu não grito, eu não posso nada. Nada. E o pior era sozinha, sem ninguém. Nenhum que eu acalento ali. Nenhum acalento, nenhum acolhimento. Uma pessoa estranha gritando comigo, me dizendo o que eu podia, o que eu não podia, e eu sem nenhum entendimento de todo aquele processo. Que o que transforma todo o cenário do medo para o entendimento é a informação, Totalmente. que não é passada, e que não era passada naquele tempo, e hoje... se você for olhar com um olhar mais criterioso para o pré-natal já estabelecido, continua A não mesma tendo coisa. informação. É. E o pior, né? Aos 17 anos, que assim, era uma menina jovem que precisava ter um acompanhamento ali, Sim. precisava ter um respaldo, pelo menos, de uma equipe mais atenciosa, e nada disso foi feito. Nada disso. Imagina a sua cabeça, quando depois que você viu o seu bebê, e o que você pensava? Eu não quero passar por essa experiência. Não foi por causa do ato do parto, mas sim por todo o cenário que foi instaurado ali. Sim. De traumático, totalmente Sim, traumático. total. Uma das coisas que também me marcaram muito é que eu lembro que o medo foi tão grande, tão terrível, que eu subi, eu estava no 3º andar de um hospital, me deixaram sozinha naquele quarto, e eu olhei e falei assim, o único jeito é o que eu morra. Eu subi na janela e já ia me jogar do 3º andar. Aí chegou uma senhora que limpava e ela falou, não faz isso. Aí eu falei, só saio daqui se você me trouxer o médico. E, por incrível que pareça, ela trouxe aquele médico e as violências já aumentaram. Só que aí ele já me colocou na cama, toques desnecessários, violência através verbalizando. Você tá falando, né, minha amiga? Porque não podemos esquecer, somos aqui 3 mulheres pretas. Sim. Entende? Sim. Dói na alma. E que já viemos de uma violência ancestral. Sim. Então, assim, o racismo obstétrico, ele permanece. Até ele hoje. continua. Então, assim, se a gente não tiver voz em relação a essas questões, Vai se perpetuar. vai se perpetuar. Se você não tiver entendimento de todo esse processo, vai se perpetuar. E vai acontecer novamente. Então, o que para vocês hoje modifica? Do medo à informação. O que muda no cenário dessa mulher preta, desse homem trans, dessa mulher sem informação, quando ela busca informação? Empoderamento. Total. Isso assusta, né? Porque foi o que eu falei. Aonde cabe uma pessoa empoderada? Onde cabe na sociedade, nessa sociedade que é a nossa sociedade base, patriarcal, intervencionista. E aí? Sim. Se você chega e fala, eu quero meu parto, vem com seu planinho de parto. Aqui é a alma do negócio. Eu quero, eu exijo, eu Conheço o meu conheço direito. os meus direitos. É assustador. Sim. É assustador para o comércio. Sim. Né? Porque o comércio de vir a esse mundo, tanto no comércio de ida, É muito grande. é grande. Eu diria que é uma troca de lente. Como Sim. assim? Né? Porque quando
a pessoa não sabe dos seus direitos, não conhece o que vai acontecer com você naquele momento, não está munida de informação, você está indo no escuro. Sim. Então, quando você sabe de tudo que você pode, tanto da lei do acompanhante, quanto dos seus direitos, do plano de parto, quais são os tipos de medicamentos que você pode utilizar, os recursos, quando deve ser utilizado, quando são todas as manobras que você pode fazer, e fora aromaterapia, recursos que você tem não farmacológicos, você sabe disso tudo e você pode escolher o momento que você quer usar, isso muda. E quando você ainda está com uma doula, então, aí muda mais ainda. Porque você não está sozinha, você tem um acompanhante, você está assistida, você já teve a sua informação e você é dona do seu momento. Então, isso assusta, mas isso já era para ser Deus do tempo dos primórdios, Sim. porque isso era o nosso direito. Sim. Antes, poderíamos escolher o que nós queríamos fazer com o nosso corpo. Hoje em dia, somos delegadas a saber o que querem que façam com o nosso corpo. Mas quando a gente tem esse entendimento, peraí, não, comigo não. Comigo eu quero que seja assim, eu tenho escolha. E aí, isso muda de cenário. Isso muda muito de configuração. E é isso que a gente precisa, que seja doulas para todas e para todos. Entendeu? Sim. Para todos, porque todo mundo tem direito de ser protagonista da sua história. Sim. E a grande questão também é que a mulher ou a pessoa gestante, ela paria por modelagem. O que isso significa? Era uma tribo ou era uma comunidade que todas as mulheres sabiam quem ia parir, ajudavam naquele momento, visualmente, manualmente, participando de todo aquele processo. Sim. Com o decorrer, né, de todo o desenvolvimento, da independência da mulher, do trabalho da mulher, ela começou a se afastar dessa modelagem. Então, a pessoa gestante, hoje, eu me deparo com gestantes que nunca trocaram fralda, que nunca viram o crescimento de uma criança, não acompanharam o parto, não tiveram irmãos menores para acompanhar o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento. Então, chegam no seu momento de gestante muito cruas. Sim. E sem, muitas das vezes, rede de apoio. Então, hoje, se colocou que toda gestante tem direito a ter um acompanhante, que é muito louvável, né? Mas esse acompanhante também tem que entender o seu papel. Sim. E, fora o acompanhante, ela também tem direito a ter o acompanhamento de uma doula. Lógico que hoje ainda não alcança todos, porque é uma coisa ainda muito elitista, né? Sim. Não está ainda no âmbito do SUS, mas que nós vamos chegar lá. Estamos no processo, Estamos no processo, né? Mas que as pessoas se conscientizem. Por quê? Porque há pouco tempo eu ouvi isso. Não há necessidade de uma doula, porque você já vai ter o seu acompanhante. E um acompanhante desinformado, ele é como não ter um acompanhante. Né? E o que vocês poderiam hoje falar sobre o acompanhante? Quais seriam as orientações que hoje você poderia, já com o profissionalismo que já nós adquirimos, o que você traria para esse acompanhante? Quais seriam as diretrizes, os conselhos? Então, para o acompanhante, agora muda um pouco de cenário, porque ele tem que estar atribuído junto, conhecendo realmente essa pessoa que está gestando, né? Então, ele precisa saber como que funciona, como que é o corpo dela, participar de todas as informações, sabendo a evolução, como que ela quer esse parto, qual é o posicionamento, tá garantindo, sabendo quais são os recursos que são não farmacológicos, como massagem, como relaxamento,
como a temperatura do banho, como fazer o tracionamento no repouso ou no tecido. Saber quais são os direitos agora do acompanhante, porque tem uma lei específica pro acompanhante, que ele é importante ou ela é importante de estar ali, aquela pessoa tem que estar informada na luta para essa pessoa que vai gestar. Porque muitas vezes, naquele momento, essa pessoa pode estar em Nárnia, que a gente diz, né, praticamente. É a dor, é a mudança de corpo, é tudo. E muitas vezes, se o acompanhante que estiver junto não souber nada que está acontecendo ali, tiver caído de paraquedas ali, ela vai ficar totalmente desassistida ali. Então, ela precisa estudar junto, precisa estar bem conectada com ela para poder ser feito todos os acompanhamentos. Sim, você... É isso, o acompanhante precisa saber o pré-natal, estar ciente do pré-natal, estar ciente do plano de parto, porque o acompanhante é quem responde por aquela pessoa. Sim. Então, se algo acontecer, se tiver que ter alguma intervenção e aquela pessoa não está na capacidade de responder por ela, que não é o que acontece muitas das vezes, mas se ela não tiver com essa capacidade, que ele tenha. Então, é importante, sim, ele participar de todo o pré-natal. É importante entender e principalmente, respeitar as diretrizes da pessoa que está parindo. Está parindo. E o que tem que se entender dentro de todo esse processo de parir é que, num certo momento, essa mulher ou essa pessoa gestante, ela vai querer sanar aquela dor. Sim. E que você tem que estar muito ligado, muito coeso com essa pessoa gestante, porque ela vai pedir. Porque ela quer finalizar aquilo ali, ela quer parar com aquilo ali. Vamos entender uma coisa. O útero, ele aumenta de volume 30 vezes mais do que o seu volume original, correto? Sim. Dilata, né? Quando ele começa com todo o trabalho do parto, preparando o seu organismo, há uma queda de hormônios, uma subida de hormônios, e esse útero começa a contrair para voltar para o tamanho original, fazendo com que esse feto seja empurrado para o canal vaginal para ter a expulsão, né? O período ativo desse parto. Então, a dor ali é única e exclusivamente para te auxiliar. Como a gente pode falar, é um mal necessário, né? É um coração batendo, gente. Isso aí. Isso aqui, ó. Isso aí. É esse movimento, né, que vai fazendo e a cabecinha do neném vai fazendo isso. Então, o corpo rotacionando, né? Porque vai relaxando, abre, contrai, fecha, e é esse movimento que é feito, né? A mulher, nesse ápice dessa dor toda, ela já está lá em cima na dor. Então, ela quer o quê? Se livrar daquela dor. Naquele momento é isso. Então, se eu tenho um acompanhante aqui que fecha com essa pessoa, não, estou aqui com você, vamos lá, vamos treinar a respiração agora. Calma, já está passando, olha, se concentra. É uma onda do mar, ela vai e volta. Você tem que, não é, vai acabar, não. Ela veio, está respirando e está fazendo aquela força. Passou, você descansa. E aí, se eu tenho alguém aqui que está comigo aqui, me empoderando aqui, calma, eu estou junto. Vai, me abraça, olha, segura, faz essa força. Eu estou com você, muda de cenário. Agora, se você está nessa dor, sozinha, e está sentindo a dor, e aí a pessoa começa a falar um montão de abobrinha aqui para você, né? Como que você vai ficar nisso? Você vai ficar desorientada. Você não sabe se você escuta o seu corpo falando, tô chegando, ou você escuta o outro falando assim, você não vai conseguir fazer força, vou fazer isso aqui por você. E aí, olha, vamos partir logo para cesárea, olha, né? Vou te dar um sorinho aqui para te acalmar. A gente sabe que tem vezes que o soro é indicado, bem indicado, ele vai fazer um papel excelente. Mas e quando ele não é? E quando, o seu quadril é pequeno, a sua pelve não tem passagem?
E aí a gente sabe que muitas coisas dessa daí não são Não são verídicas. reais. A gente tem informação para isso, né? A gente tem artigos científicos que são comprovados, publicações comprovadas, que o que pode ser feito, é bem indicado. A pessoa tem uma PA, uma pressão arterial elevada, tem uma pré-eclâmpsia, beleza, vai ser direcionado para um outro cenário. Mas a pessoa está bem, super saudável. Por que não ingressar com o seu corpo? Vai ser muito mais fácil para você. Mas a mulher é protagonista. Ela pode ter o direito de escolha, mas quando vem dela, parte dela. Agora, sem influências externas. Porque isso é papel do quê? Do acompanhante da família ali assistida. Se ela estiver bem. Sim. E o que eu queria saber de vocês agora é o seguinte. Saindo do cenário do total desconhecimento e se tornando doula, como é ver o parto agora de outro lugar, de outro posicionamento? Como é que é? O que mudou para vocês nisso aí tudo? É maravilhoso. É maravilhoso. Foi o que eu falei desde o começo. Aí você resgata toda uma ancestralidade, você resgata todo um processo instintivo, fisiológico, que foi perdido. Sim. E aí é maravilhoso, porque a gente dá a luz, né? Você trazer um ser, e aí vai muito para além do nascimento, aí vai uma questão muito mais pessoal, vai uma questão da evolução, né? Da evolução daquele ser que está parindo e do ser que está vindo à Terra. Porque se estamos todos aqui, é por um propósito, é por um motivo maior, é por uma evolução, né? E é uma bênção. Você poder estar aqui nessa terra de expiação. É uma bênção. É assim, ó, mais uma chance, hein? Ó, vamos lá, hein? E você veio com um papel fundamental, dar a luz. É entender que você tem um papel, é o tal protagonismo que querem roubar todo o tempo. As pessoas querem dizer, não, você pariu porque você tinha uma maravilhosa equipe, ou porque você estava no hospital de referência, ou porque você... Não. Não é isso que vai trazer, nem vai modificar o seu parto. É o seu corpo, é o seu organismo. É entender que você nasceu para gerar aquela criança. É uma dádiva. É uma dádiva. É algo... Uma dádiva. Gente, é muito lindo. É transformador. Sair do total desconhecimento e se tornar doula, para mim, foi olhar o parto que aqui era uma visão. É o que você falou, muda, a lente muda. Aqui era uma visão de sofrimento, de coisa que não precisava passar, de total angústia, sabe, de se sentir sozinha, com medo, sem entendimento, e olhar o cenário com total entendimento. E falar assim, calma, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Você foi feita para parir essa criança. Esse é o teu momento. Então, e quando não tem intervenção nenhuma, né? Porque hoje a gente conhece muito bem. Intervenção também significa de nós, tá? Nós doulas. Porque Sim. nós também não podemos fazer intervenções. Verdade. Né? Intervenções que eu digo, você pode sugerir. Pô, vamos ficar assim, vamos propor, tomar água. né? É o propor. Mas que as doulas entendam também, tá? isso. Não intervir no Também. momento daquela pessoa que está parindo. Não, e o mais constrangedor dentro disso é que as pessoas, até hoje, elas não entendem o que é doula. Eu estou falando isso porque tem uma semana que eu fui doular a minha nora e eu lembro que eu fiquei parada, olhando, e ela andava, e eu quieta, só observando, né? Deixando o processo acontecer. E entrou uma enfermeira, não sei se era enfermeira, se era técnica, era uma funcionária do hospital. E falou, se você não disse que ia ter doula... Aí a minha nora olhou, e eu sentada,
com o telefone na mão, sentada. Aí a minha nora, sim, a minha sogra tá aqui. Aí ela me olhou de cima e embaixo. Ah. E saiu. Gente, ela vinha e voltava, vinha. Ela se sentiu incomodada por eu estar ali parada. Aí ela falou assim, olha, se você quiser... Eu falei, não, fique em paz. O processo é dela. Tudo que ela precisar. Aí eu ia, falava, meu amor, você quer água? Meu amor, você quer... Tudo que ela me pedia, eu ia... Aí chegou aquela fase que ela estava já... Aí ela vinha e segurava assim no meu ombro e me abraçava, e era tão gostoso. E aí, quando sentamos na bola, tomou o banho, e eu fiz massagem e tal, eu falei, agora eu sou mais eficaz, mais útil para você do que naquele momento que você só estava naquele início que você queria andar. Eu te dei liberdade de movimento. Eu não precisava dizer para você, não, senta aqui. Vamos agora, nós vamos mover a perna, agora nós vamos fazer exercício. Agora, não. É entender a fase, né? É entender essa fase. Qual é o momento certo que eu tenho que entrar? Esse é o grande diferencial. Esse é o pulo do entendeu? gato. É. E as pessoas entendem que isso... Então, para que eu vou ter doula? Para que eu vou pagar doula? Só que não entende que o momento certo e a hora certa nós atuarmos junto com aquela gestante vai chegar. Deixa o processo ser dela. Ela vai vir até você. E eu lembro que teve um momento que ela me abraçou assim. Ela, sogra, faz a massagem. Aí eu, ai, meu Deus, vontade. Gente, foi lindo demais. E sentir, e conseguir ver o meu neto chegar. E eu falei para ela... Aí tem também sobre o pulso dirigido, né? Que fazia a mulher fazer força no momento em que ela não precisava fazer força. E eu falava para ela, não precisa. Você vai fazer força, só quando você sentir vontade. O teu corpo vai dizer quando é para você fazer. Ela, sogra? Ah, não é? Não, fica em paz, está tranquila. Lembra tudo que a gente conversou? Tenha calma. Aí, essa é a função da doula, é essa. É trazer apoio, entender aquela fase. Aí, eu lembro que ela evacuou, e eu, ai, que legal. E ela, sogra, me perdoa. Eu falei, não, meu amor, ele está chegando, ele está vindo, vem, meu. Aí, sabe, eu comecei a falar palavras gostosas, já tinha colocado uma música, e eu, vem, meu amor, sua avó te ama, você é muito amado, Azaf, o nome do meu neto. Neto, você é lindo, você está sendo muito esperada. Aí meu filho começou a chorar, e ela começou a chorar. Gente, foi extremamente lindo. Sair do total desconhecimento para o conhecimento de todo o processo, de como ele se dá, é transformador. E isso tem que ser para todos. Para todas. A doula na saúde pública é importantíssima. E isso eu pude ver na questão do estágio, na Maria Amélia, quando eu atendi, fui assistir uma menina, porque ela era uma menina, e eu acho que, assim, dos partos que eu pude presenciar, o parto mais bonito que eu vi. Como ela era uma menina, né? Ela não estava engessada. Então, as coisas instintivas estavam muito mais latentes. Assim. E por isso que foi tão bonito. Porque não tinha essa não posso, não tinha isso. Tinha ela, com o corpo dela. Então, ela gritou, ela rolou, ela subiu na cama, nossa, ela pintou. Ela pintou naquele hospital. Nós dançamos, nós fomos até o chão. Quer dançar um funk? A gente dança um funk. Quer rebolar? A gente rebola. Vamos lá. E foi muito bonito. Eu acho que foi um dos partos mais bonitos que eu vi. Por não ter essa coisa engessada. Sim. Por não ter esse direcionamento do não poder. Você não pode. Ela escolheu a posição que ela quis dar à luz, ela controlou a respiração dela do jeito que ela
Porque a gente fala, controlar a respiração, calma. Mas quando a gente está fazendo sexo, a respiração não está mais ofegante? Quando você está correndo, sua respiração não está mais ofegante? Para o parto também. Entendeu? Você está naquela respiração mais ofegante e está ok. Então, por ela não ter esses dogmas, vamos dizer assim, essas crenças limitantes essas mesmo. fluiu. Foi o parto mais bonito que eu vi, que eu presenciei até agora. Porque é o que você acabou de falar, as crenças limitantes do parto, porque as maiores informações que essa pessoa gestante vai ter são do círculo de convívio. Sim. E o círculo de convívio vai dizer para ela, ó, não grita. Sim. Porque se você gritar... Ou experiência de alguém da família, né? Que passou Sim. alguma coisa frustrante. Olha, o seu vai ser assim. Então, já é praticamente um direcionamento, né? O seu vai ser assim, 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 assim. Porque o meu foi assim, assim. E da tua tia, da tua prima e tal. E a mente, na hora do parto... Começa a vir tudo isso. Sim. Tudo isso. Já que vocês colocaram... Desculpa, Kenny. Pode falar. Já que vocês colocaram isso, acho importante as pessoas que estão gestando ouvirem, irem para rodas de conversa, ouvir mulheres, pessoas que tiveram seus filhos com boas histórias. Sim. Livros, filmes, hoje tem na internet. Boas histórias. Porque também falar de histórias frustrantes, histórias de violência, isso também aumenta o medo. Sim. Verdade. Então, assim, é bom quando as pessoas te trazem boas histórias. Histórias de superação, que foi maravilhoso. Eu tenho uma coisa para poder dividir com vocês, que eu lembrei agora, com o que a Kênia falou do puxo dirigido, né? E aí começou a me lembrar algumas coisas. Da minha primeira gestação, só falaram assim, vou botar o sorinho e a dor que vier você agacha e faz força. Eu parecia um sapo dentro da maternidade, porque eu não sabia qual era o tamanho dessa dor. Dor é dor. Então, o que eu sentia por causa da medicação era aquela dor e eu começava a agachar. Chegou um momento que no momento que eu precisava ter a força, eu já não tinha mais essa força, né? E aí, olhando para o outro parto, que quando eu comecei a ver os filmes, a procurar na internet, a ir para as rodas, várias rodas online, rodas presenciais, a me conectar com a doula, e eu comecei a me empoderar naquele momento. E aí eu já consegui entender qual era o momento dessa dor, né? No momento que eu tinha que fazer as coisas. Porque parar de ouvir tudo aquilo que era extra. Porque a minha mãe teve uma experiência, a minha tia teve outra, a minha avó teve outra, mas o melhor de tudo foi me reconectar comigo e com a minha filha. Porque a minha avó foi parteira há muitos anos atrás. E aí eu falei assim, nossa, não é possível que eu não vou aprender nada. Hoje ela vai fazer 90 anos daqui a pouco. E aí eu falo assim, vó, eu não sou a parteira que a senhora foi, mas eu trabalho com parto igualzinho a senhora hoje. E poder me ter conectado comigo e com o meu corpo e entender o momento que eu tinha que fazer era só ouvir. Ouvir o meu corpo. E aí está em conexão comigo. Eu escolhi um montão de coisas, fiz uma playlist, fiz meu plano de parto. Quando chegou na hora, eu ouvi algumas músicas, eu queria o quê? Era uma água bem morninha. Eu queria dar uma reboladinha no quarto para aumentar aquela pelve. Eu queria colocar a mão na minha barriga. E eu escolhi a minha posição, que para mim era melhor, de cócoras. Porque eu achei que aquela posição me favorecia. E fiz aquela força. E não é porque naquele momento, mesmo munida de tanta informação, de saber tudo que eu queria, não ia acontecer uma violência, tá? Primeiro, porque eu era negra. Segundo, que quando me olharam, achavam que eu não tinha informação, que eu não conhecia. E aí, eu mais do que pronta, falei assim, não, eu tenho meu plano de parto, eu tenho a minha doula, eu sei o que eu quero. Você senta assim, eu não quero sentar assim, eu quero que seja dessa forma. E aí, eu olhei depois as outras pessoas que ficaram, eram as pessoas que tinham que estar. Sim. E a primeira pessoa que me atendeu lá embaixo,
Eu falei assim, eu queria que fosse ela que estivesse aqui no meu parto. E eu achei isso o máximo, porque na outra que eu não tive coragem de lutar por mim e pela minha gestação, nesse momento eu tive. Por quê? Porque eu tive todo o cenário que me favoreceu ali, daquela informação. Então, o que é mais importante, eu acho, é procurem informação. Procure informação aonde tiverem. Procure informação do hospital que você quer ganhar o seu bebê. Se ele favorece tudo aquilo que você quer, as suas expectativas. Se você quer ter no hospital. E se não quiser ter no hospital, aonde? Vai ser numa casa de parto? Vai ser na sua casa? Vai ser como? É só você procurar saber como você se encontra. Você está bem? A sua enfermeira obstétrica ou sou obstétrica é compatível com aquilo que você deseja? Então, veja o que é melhor para você e para o seu cenário, né? E sempre se empodere, sempre, sempre, sempre. Porque é isso que é o divisor de águas para todo mundo. E informação. Informação é a alma do negócio. Entendeu? Sem informação... É nesse sentido que surgiu o Além do Ventre. O Além do Ventre surgiu para te trazer empoderamento. Só isso. E que é um divisor de águas incrível, que muda tudo dentro desse cenário, desse parto, dessa gestação, desse pós-parto, porque o meu pós-parto, eu vou contar também, foi algo terrível. Por quê? Porque em nenhum momento eu tive informação correta. E lá no Além do Ventre, nós temos um grupo, tá, de gestantes com profissionais onde você vai ter informação correta, com base científica, com escuta ativa, e saber buscar essa informação no momento certo vai te trazer uma paz, uma tranquilidade, porque você vai ter entendimento de todo esse processo, né? E hoje, se você pudesse dar para uma mãezinha, uma pessoa gestante, um direcionamento, qual seria? Primeiro, conhecer seu corpo. Conheça seu corpo. Se veja internamente. Comece a se olhar para transformar. Então, a primeira coisa que eu falaria era se conhecer. Sim. Se permitir se conhecer. Entender os seus instintos e entender a sua ancestralidade. Segundo, participar de rodas de gestante, com narrativas não de violências, mas com narrativas de empoderamento e de esclarecer dúvidas, né? E até de fechamentos positivos. Informação. E a rede de apoio. O grupo que vai estar ao seu lado. Sim. As pessoas que vão estar ao seu lado. Se você vai ter aquela pessoa que vai estar do seu lado, tanto quanto acompanhante, quanto doula, quanto equipe médica, equipe obstétrica. Então, assim, é isso. Eu acho que o final realmente é a equipe. Mas a primeira coisa é se conhecer. É conhecer seu corpo. E você, Lu? Eu acho que é isso tudo, mais que a Elaine falou, e acrescentando só algumas coisas, né? Procure uma escuta ativa, que é importante nesse momento. Até porque quando o corpo da mulher muda, ou da pessoa que está gestando, num primeiro momento assusta um pouco, né? Porque o corpo vai mudando, as coisas vão acontecendo, e você precisa de ter alguém ali para te escutar, muitas vezes, para te acalentar. Outra coisa é procedimentos não farmacológicos. Então, a aromaterapia, o pilates, a yoga, o Era rebozo, isso que eu ia perguntar que é agora, tudo. gente. Quem conhece o rebozo, é assim, é vida para todo mundo, né?
A massoterapia também, que é maravilhosa, bem empregada, bem feita, bem realizada, é maravilhosa, te ajuda. A respiração, que isso já vem nos componentes da yoga e do pilates. São várias coisas que tem como ser feito e que te dá uma sensação de bem-estar. Né? As rodas, porque você consegue perceber em cada encontro, é um tema diferenciado, você esclarece as suas dúvidas. É super importante que a pessoa que vai estar contigo no dia esteja participando das rodas, seu acompanhante. Se puder, eu abranjo para toda a família, né? Porque acaba tendo um não pode, outro não pode. É sempre bom ter mais do que um acompanhante no stand-by. Porque vai que nesse no dia não possa. E escolher esse acompanhante tem que ser muito preciso, porque tem que ser uma pessoa ativa. Essa pessoa vai estar lá fazendo como a gente faz, né, com os filhos, né? Então, a voz, quando você não tiver, essa pessoa escolhida vai ter que ter essa voz. Sim. Então, tem que ser alguém que seja responsável por isso. E o restante, a Elaine já falou, e eu assino embaixo em todas elas. Vocês falaram coisas essenciais, que são as terapias integrativas. Sim. E o conhecimento de si, do corpo. Porque eu estava batendo papo com uma amiga que é fisioterapeuta pélvica, e ela falando, né, do conhecimento do corpo, e que quando ela dá aulas ou faz reuniões, ela faz com que essa mulher se toque. Sim. E o mais louco de tudo é que eu me peguei olhando para mim e eu falei assim... Eu lembrei que teve uma vez que uma médica prescreveu para mim um óvulo para introduzir, né? Que era uma medicação que tinha que introduzir. E eu não quis. Os tabus, né? O medo. Eu falei, não vou botar a mão. Não há necessidade. Não temos outro tipo de remédio. Uma mulher da área da saúde, com tanta informação, ainda tinha esse tabu. O desconhecimento do meu corpo. Sim. E isso, para mim, que estou dentro de uma situação totalmente... Informação. E para aquelas que não têm informação? Ou que tem muita informação, mas se desconhece. Sim. Não usa a informação que tem. Sim. Não usa. Essa é a coisa, não usar. E é o que acontecia comigo. Então, quando eu me peguei ali, eu falei, cara, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que conhecer o meu corpo. Eu tenho que me tocar, sentir o meu seio, sentir a minha vulva, saber como... E é isso, sabe? Trazendo para esse campo do parto, se conheça, se toque, se conecte com o seu bebê, porque ele vai dizer para você a hora certa de nascer, o momento certo que ele vai vir, como é que vai ser gerido tudo aquilo ali, todo o movimento. E é isso. E se vocês usam terapias integrativas durante o trabalho de parto que vocês estão ali ajudando? Quais terapias? Como funciona? O benefício? Bom, durante o parto, eu utilizo muito rebozo. Eu sou a louca do rebozo. Eu adoro rebozo. Rebozo e as massagens. Agora, no pré e no pós, eu utilizo muitas plantas. Sim, vocês têm essa... Cara, eu acho lindo. E tipo assim, o que acontece? Eu vim de uma família em que a minha avó também foi parteira, igual a sua, e eu lembro que ela usava muito as plantas. Só que o meu pai falava assim, isso é coisa de pessoa que mexe com... Não quero que faça essas coisas de planta aqui em casa, não. Então a gente criou um certo... Tá boa, né? Uma certa barreira. Só que hoje, num outro olhar, com outro foco, com outra lente, com outro entendimento, eu vejo que foi só Deus falando assim, ó, tudo que você precisa só está aqui. O mais natural possível no seu parto, naquilo que você vai introduzir no seu organismo nesse período de gestação, cara, é benéfico demais.
O grande problema é que as orientações médicas hoje estão muito direcionadas. Toma esse remédio, faz isso, faz aquilo. E as pessoas se cautelizaram, se fecharam dentro daquilo. Não, eu só posso fazer isso, eu só posso tomar aquilo, ó, porque o meu médico, porque o meu obstetra, porque o meu ginecologista, porque o meu... E, gente, a natureza está aí só para ajudar. Eu queria que vocês falassem mais, porque vocês são os profissionais dessa área. A questão das plantas é que tudo nesse planeta é energia. Sim. E as plantas são energia, né? E essas energias, elas podem ser introduzidas nessa sua vida, né? Então, assim, eu tenho uma dor de cabeça. Para que eu preciso tomar uma medicação, tal, para a dor de cabeça, se eu posso chegar e tomar um chazinho, né? Se você está se cortou, poxa, por que eu não posso fazer um emplasto e colocar ali naquele local, ao invés de precisar parar e comprar? Alimentação. Que tá complicado, né? Então, assim, para que eu preciso, né, pegar tanta alimentação industrializada, abrir saco e embalagem, se a natureza me dá, se a natureza me fornece toda essa energia. Sim. Então, assim, eu uso as plantas conforme para energia mesmo. Sim. Né, num banho, num escaldapés, no próprio chá. Né, a gente não precisa falar sobre religiões, né? Mas eu venho de uma linhagem afro-indígena, então é o que a gente usa. Nós aprendemos, né? E eu lembro muito de uma época da minha vida que eu era adolescente, eu lembro que saía muito furúnculo em mim. E eu lembro que eu tive um que não fechava. Não fechava. Minha mãe virou para mim e falou assim, eu vou levar você na sua avó. A história da avó. Aí meu pai, não, mas o doutor fulano, minha mãe, não. Já mexeram em tudo que podia fazer na minha filha. Gente, era uma ferida na minha perna, imensa. Minha avó pegou, senta aí, filha. Pegou. Levando velha, Maria. Cheio de emplasto. Uma semana tinha fechado. Exato. E o que é isso? É um saber milenar, gente. Sim. É medicina. É medicina. Natural. É isso. Ponto, acabou. Só que a luta e as barreiras impostas a isso estão aí. Muito grande. Muito grande. A indústria farmacêutica trabalhando muito forte. Só que, nesse momento, você tem que ser a protagonista e a responsável por essa gestação de uma maneira muito ativa. O que eu quero trazer de base para o meu filho? É isso. Sabendo que o que você come está sendo estabelecida para o seu bebê. É mais para ele e depois que para você. Né? Você está colocando bases nessa criança, que aí você vai entender muito das vezes por que essa criança é tão obesa, tão novinha. A base que foi colocada. É isso. A alimentação dessa mulher, nesse período, ou dessa pessoa gestante, nesse período de gestação. Qual foi? Ela buscou as coisas mais naturais ou queria abrir latinha ou abrir pacotinho? Né? Então, se você quer modificar isso na sua vida, comece modificando na vida do seu filho de maneira intrauterina. Sim. Que vai fazer um diferencial muito grande. E você, Luana, usa ou não usa? Eu uso. Eu tô aqui, assim, encantada, ouvindo vocês falarem, assim. Eu uso. O meu avô usava muito na gente. Eu gostei de trabalhar com as ervas exatamente por causa do meu avô.
Eu lembro que no furúnculo, igual você falou, ele fazia papinha de fubá com azeite. E colocava em cima para poder sair o carregão que ele falava, né? E, assim, eu uso com as gestantes, tanto aromaterapia, né? E aí, na medida proposta, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade, tem pessoas que não têm. Quando tem alguma sensibilidade, eu trabalho com as ervas na maceração, no unguento ou na sangria. E aí, trabalhar na tintura também, que é álcool com as ervas. E aí a gente consegue fazer um trabalho. Mas, além disso, eu gosto muito, eu sou professora de Pilates também. Então, que legal. Eu trabalhei muito com Pilates de solo, com alguns tipos de gestante, com posição, com respiração. E eu acho que isso tudo está muito fluido. Flui muito quando a gente consegue trabalhar com esses tipos de tratamentos junto com a massoterapia. E no dia do parto, eu gosto muito de trabalhar tanto esses cheiros, né? De vez em quando não só no aroma, mas no cheiro que ela mais gosta, né? Procura alguma coisa antes. Eu gosto muito de trabalhar com os cristais também. E massagem, banho e repouso. E não pode faltar, que é o rebolado, né? Para mexer com essa pele. E maior do que isso é a concentração da pessoa comigo no trabalho. Porque quando a gente se conecta, não precisa da fala. É só o gesto corporal, é só o olhar. E quando você está conectada com isso, eu vou falar rapidinho de uma experiência também no estágio, que foi a última que eu tinha acompanhado já os partos. Alguns partos, alguns pela metade. E aí foi muito importante, só naquele momento ali, aquele empoderamento rápido, daqueles contatos que a gente tinha, de esclarecimento de algumas coisas e conseguir ajudar o parceiro a estar ali quando a gente não tivesse, que eu acho que é a maior importância. E fluiu. Mas no último, foi uma mulher que era o 6º filho que estava nascendo. E aí muitos falaram assim, já sabe como que é, ou não conhece o seu corpo. E ela falou assim, mas está sendo diferente essa gestação para mim. E aí no final, ela ficou bem assim, não deixava eu sair para nada, agarrou no meu pescoço e ficou. E aí eu falei para ela, a gente precisa se conectar. A gente precisa trabalhar junto, porque eu estou aqui por você e pelo seu bebê. E aí foi naquele momento que ela olhou e a gente começou a trabalhar junto ali o rebolado, né, até da fatinha. E aí a gente começou a fazer alguns tratamentos, o banho no chuveiro, e o acompanhante dela veio junto. E aí eu falei para ela, agora você precisa se conectar com você, porque a massagem já foi feita, você já entendeu o que você precisa no seu tempo, e aí agora é com você. E foi a hora que o horário já estava acabando e a equipe ia mudar. E aí ela falou assim, agora eu estou sentindo o meu bebê e a conexão. E aí ela respirou e falou, segurei o rebozo, coloquei perto dela e ela segurou em mim no rebozo. E aí ela começou a se conectar com o bebê dela e ela cantava naquele momento de dor e tensa. E saía um som, assim como fosse de um canto mesmo. E aí ela conseguiu se conectar e ter o bebê dela, e aquela bebê saiu olhando para ela. Aquele momento, assim, parecia que era eu que estava gerando junto, sabe? Eu fiquei tão feliz porque, assim, foi o momento que ela queria. Ela falou de todos, dos 5, a 6ª, foi da forma que eu quis. Então, isso para mim ali, eu falei assim, nossa, era tudo que eu precisava ouvir para mim ali como profissional ali, né? E depois como mulher ali, né? E depois como rede, como que outras pessoas podem passar por esse momento. E acontecendo daquela que não chega a esse momento. E quando acontece também desse bebê não nascer positivamente, ele não vir, né? E como que fica essa gestante ali, essa pessoa que está ali, precisa de um apoio, precisa de um suporte. E aí, muitas vezes, não tem esse suporte por essa equipe, por quem está assistindo. E muitas vezes somos nós que estamos ali dando aquele colo que ela precisa. Ou
o gestante precisa. Então, isso é fundamental, gente. É olhar num todo. Porque o protagonismo não é nosso. A gente não está ali só para fazer a massagenzinha, igual a gente escuta muita gente que a doula só faz massagem. Não. A doula informa, a doula acolhe, a doula ajuda, a doula representa, a doula cuida. Sim. E aí, esse olhar holístico, do começo ao fim, é de cada família. Mas esse é o papel da doula. É de estar junto. Não é fazer pela família, mas é estar junto. É construir junto. Eu costumo dizer, hoje, né? Eu costumo falar uma coisa. Cada um, dentro desse cenário, vai ter um olhar diferente. Sim. Eu consegui ter a maioria dos olhares. Eu consegui ser a gestante, já passei pelo período de ser a técnica, a circulante, né, a funcionária do local. Hoje, por ser doula, por ser rede de apoio, e cada um tem um olhar. O funcionário do local, ou o técnico, a técnica, ela vai estar ali visando protocolo, material, o que o hospital manda ela fazer. Sim. A última coisa que ela está olhando é para você, como gestante. A única coisa que ela quer saber de você são seus sinais vitais para tirar dela a responsabilidade de alguma intercorrência. Começando por aí. O acompanhante, muitas das vezes, está só preocupado com a criança que está vindo. Ai, será que vai bonitinho? Com quem vai aparecer? Ai, meu Deus. Oh, meu... E é normal, e é aceitável, porque ele é um acompanhante que muitas das vezes nem foi orientado. Vamos começar por aí. Porque hoje a gente tem que entender que doula não é algo tão acessível para todos. Sim. O médico ou o assistente que está ali, ele está visando aquele parto, aquele nascimento, todo o processo que está acontecendo. E a única pessoa que está nesse cenário olhando exclusivamente para a gestante é a doula. Como é que uma pessoa que está olhando para quem está ali para gerar pode ser dispensável? É isso que eu não consigo entender. As pessoas entendem que o acompanhante tem que estar, a gestante tem que estar, o médico tem que estar. Ah, mas doula, bobagem. Para que isso? Eu pari sem ninguém, deixa de bobagem. Só que você sai do papel de quem estava gestando. Se coloca, se reconecte ao papel de quem estava gestando. De quem estava parindo naquele momento. Quem você realmente precisaria que estivesse ali? Um acompanhante sem informação, a enfermeira que está preocupada com N coisas, e eu super entendo porque eu já fui, e sei que a nossa preocupação está em outros procedimentos, em protocolo, em normativas. Tá? Você não está preocupado com aquela criança que está nascendo, nem muito menos com a gestante. É todo um círculo de preocupações. Como essa mulher, como esse profissional pode ser dispensado? É essa narrativa que a gente tem hoje de começar a levantar. É entender que essa profissional também ela é fundamental para esse cenário. Porque a visão e a perspectiva que ela está ali é totalmente diferente. A visão que ela está, o entendimento dela, o que ela vai trazer de benefício para aquela gestante ali, e com bases científicas, modifica toda a resposta de pós-parto. Porque uma mulher que tem doula, ela diminui o baby blues, o cenário de depressão pós-parto, as próprias violências obstétricas que ainda existem. Ela muda todo esse cenário, né? Então, hoje eu queria que vocês deixassem um conselho para uma gestante, tá? De informação. Qual é a primeira informação? Qual é o primeiro momento
que ela tem que procurar a doula? Porque muitas das vezes ela vai procurar essa doula já no terceiro trimestre, no finalzinho. Qual é o momento ideal no olhar de cada uma de vocês que ela deve procurar essa doula? Então, eu acho que é muito particular, né? De cada gestante, cada pessoa que está gestando ali. Porque, para mim, se for no começo da gestação, essa gestante quer ter informação, tem vários tabus na cabeça dela, tem vários medos, ótimo. Mas se é no segundo semestre, é o ideal também, porque dá tempo de fazer. Não dá para ser na última semana, né? Já estou quase, né, parindo. Não dá porque vai ser muito rápido. Mas é legal que tem, assim, acho que uns 20, 22 semanas, eu acho que tem como ser trabalhado bastante, porque você pode participar de rodas, a não ser que seja aquelas gestantes, já que já são de olhar pela mídia, já procurar um montão de coisa e quer vir no final. Mas eu acho que quanto antes que você se sentir que você é necessário para você, é bom porque você consegue construir junto. E você consegue participar, você consegue conhecer outras gestantes, ouvir relatos, e isso eu acho que muda muito. E aí eu queria falar também, antes disso, era de... muita gente acha que doula é só para elite. Doula é muito caro. Doula, não. A luta está sendo de ser doula para todas. E tem doulas pela associação, tem doulas particular, tem doulas no Além do Ventre, que tem uma equipe multidisciplinar, com outros profissionais. Então, existe doulas para todas as pessoas. Não fique com medo de procurar. Procure. Ligue para os lugares, as informações. Procure o Além do Ventre, procure nas redes sociais, porque tem muita matéria e isso é importante. Você quer uma doula? Corra atrás, procura, porque você vai ver como que vai ser importante para a sua vida. E aí depois você vai ter um olhar assim, antes desse processo e depois desse processo. E com certeza você vai querer também ajudar outras pessoas. Sim. E você pode... Eu acho que a doula, assim, ela vem no pré, mas depois dessa virada. Porque nós estamos falando tanto em gestar, em parir, mas estamos falando em desfechos. Sim. Algo que aconteceu. Acontece, né? Mas muitas vezes não acontece. E aí fica no imaginário da pessoa que gesta aquele parto ideal ou aquele momento ideal. E aí a frustração. Então, assim, temos que tomar cuidado em relação a isso também. Então, eu acho que a doula, sim, é importante no pré, mas não nesse início. Mas para o final da gestação, lá para os 26, 27 semanas. Que aí você já começa a ter uma ideia, uma informação. Eu já vejo diferente. Eu vejo que a pessoa tem que buscar no primeiro momento. Por quê? A Luana frisou algo que é muito forte. Eu não tenho condição. A doulagem é algo ainda muito elitizado. Mas quanto mais cedo você busca, mais cedo você tem informação e mais tempo tem para preparação. O grande problema da sociedade brasileira é que ela se acostumou a tudo muito rápido, a micro-ondas. Ela não consegue se planejar. Ela se planeja para tudo. Faculdade você entra e fica quantos anos? Escola você fica quantos anos? E para o filho tem que ser tudo muito rápido. Enquanto mais cedo você busca,
você tem informação mais cedo. Tem tempo hábil para dizer assim, eu posso ou eu não posso? Eu tenho como ou eu não tenho como? Agora, realmente, no final da gestação, você não vai ter como. Mas aí você se preocupou, que é uma coisa que eu sempre falo, quando eu tenho alguém que eu estou orientando, eu falo assim, vamos lá, vamos fazer o teu enxoval? O que você está pensando de enxoval? E ela começa berço, carrinho. Isso, carrinho. Por que você precisa do carrinho da moda? Por que você precisa do berço caro? Por que você precisa de tal coisa? Não, porque minha amiga falou tal, mas por quê? Para quê? Se você economizar nisso aqui, você consegue ter a possibilidades muito maiores de N coisas. E a protagonista é você, não só na hora do parto. Mas aí a gente entra numa situação que é o que eu estava falando. De pessoas que têm. De pessoas que... Por que a doula é tão importante no âmbito da saúde pública? Por que a doula é tão importante no SUS? Porque a gente não tem. lida com pessoas que estão em vulnerabilidade social. Sim. Lidamos com pessoas que... Estão de periferias. Entende? Pode estar sobre... Bom, é complicado a gente falar. É complicado falar real. sobre isso, porque é exatamente isso. A doula, ela precisa ser para todos. Mas, amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Se a pessoa se preparar, não estou falando nem financeiramente, se ela começar a buscar a doula no começo dessa gestação, ela vai encontrar uma doula, vai encontrar a associação, ela vai encontrar rodas. Tem pessoas que prestam serviços de maneira gratuita, não vai ter um suporte tão integrativo, mas ela vai ter a orientação dos seus direitos. Pode falar, amiga. Eu mesmo tive a minha doula, conheci minha doula, foi num projeto, porque na época eu prestava serviço para uma determinada empresa e eu não tinha condições naquele momento, já com 7 meses praticamente, para conseguir pagar uma doula. E aí a irmã dela me apresentou um projeto que é o Doulando Vidas. E aí eu consegui ali. Mas depois eu fui saber que tem outras doulas, tem doulas solidárias. Eu acho que é por isso essa força, né? Já tem um projeto de lei, já ganhamos algumas instâncias, está saindo aí. Em breve vamos estar aí no SUS, de fato, mas é importante para todas por causa disso, porque alcança quem tem um poder aquisitivo maior e alcança quem precisa e não tem esse poder aquisitivo, né? Então, o olhar tem que ser holístico, integrativo, total, para todos. Para todas. Né? E aí, todo mundo que tiver essa necessidade. Mas eu acho que a grande sacada é que a gente não trabalha só a doulagem no momento da gravidez, da gestação. Na pós também. Sim, né? Em caso de um aborto espontâneo, em caso de um falecimento, isso tudo a gente consegue também dar uma assistência para esse indivíduo, para quem precisa, né? Vários casos, vários relatos de que tem doulas para tudo. Então, então é só se eu ganhei neném hoje, conheci doulagem hoje, eu posso? Pode, claro. Até 2 anos depois, você, de repente, precisa de um apoio psicológico, alguma coisa que você viu no seu parto e depois que caiu essa ficha, você pode contar com as doulas, porque é primordial para você. Sim. Esse é o diferencial da coisa. É a busca de maneira mais precoce possível. Porque aí você vai conseguir
botar na balança, equilibrar. Porque quando você já está no final, você, opa... E na sua maioria, as pessoas se preocupam com tudo numa gestação. Com roupa, com padrinho, com madrinha, com quem vai falar, quem não vai falar, quem vai estar, quem não vai estar. E esquece desse grande momento de buscar informação, de saber os seus direitos, né? E é isso que a gente quer deixar como mensagem para essas gestantes, para essa pessoa gestante, que ela busque informação no começo, porque ela vai estar plena, gente. Vai chegar... Eu vou falar para vocês que quando a minha nora falou, né, contou que estava grávida, nós já tínhamos acabado, né, já tínhamos nos formado, e essa sensação de se sentir, falar assim, eu sei. Hoje eu posso dizer o que pode, o que não pode, quais são os direitos, o que ela tem disponível para ela, o que e ainda mais, ainda digo mais, ter a noção que ela tinha o hospital de referência dela, que era maravilhoso, mas se naquele momento aquele hospital de referência não atendesse, eu teria o Maria Amélia, que é uma instituição que eu acho maravilhosa. Eu sempre que eu posso, eu falo, que está lá de portas abertas, acolhendo e recebendo, com parto humanizado, porque parto humanizado tem um monte por aí, né? A gente tem visto várias equipes, tal, mas quando você vai falar, doutora, segura um pouquinho, porque ela queria que tivesse aquele tempinho para poder cortar o... Ah, eu tô com pressa, agora eu tô com isso, então para mim já não é humanizado mais. Ou quando começa a querer direcionar, ó, não é assim não, faz assim, ó, não sei o que tal. Já deixou de ser humanizado para mim. Então, o período que eu passei ali no Maria Amélia, eu vi os partos e eu vi a humanização do começo ao fim. Ela poderia escolher o posicionamento, acredito que possa ter, né, algumas equipes, mas as que eu presenciei foram maravilhosas. O meu primeiro parto ali que eu vi, gente, foi algo tão surreal. Aquela menina, era uma menina, igual você falou que acompanhou, ela ali, a mãe dela, por trás dela, segurando ela, e as médicas sentadas no entorno daquela menina. E ela ali, no momento dela, no tempo dela, ninguém mandando ela fazer força, ninguém gritando vai, 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 ou ninguém falando vamos para cesárea que não vai... Não. E sabe quando eu olhei aquilo assim, gente, foi lindo ver aquela criança nascer, ter a hora de ouro, E eu falei, cara, é possível. É possível. Entende? Então, esse é o diferencial. É o que eu, hoje, se eu pudesse dar uma orientação, quanto antes busque informação. Porque mesmo que você não tenha... Sim, você pode buscar informação. Tem vários grupos filantrópicos. Você pode ir no Acolher Gestante, que estão sempre prontas para tirar dúvida, ajudar. Hoje eu faço parte da Acolher Gestante, né? Ai, gente, é outra conquista também maravilhosa. Então, assim, é sobre isso, sabe? É sobre você saber os seus direitos. Agora, é aquilo, tem uma caminhada. a gente tem uma caminhada por aí. Porque tem várias camadas, né? Tem várias camadas, tanto sociais quanto... Então, assim, é delicado. Temos várias camadas. Que também não é papo para hoje. Um novo episódio. A gente pode bater esse papo sobre violência, sobre racismo, em outros momentos. Por enquanto, a gente está falando de uma gestação
de um parto No olhar da dito, doula, né? dito pleno, assim. Sim. Um parto bacana. Que a gente sabe que tem muita coisa, até porque a gente tem que também desmistificar que a doula não vai mudar o cenário, ela vai te empoderar. Ela vai te mostrar, vai te dar condições e estrutura para a sua escolha baseada em evidências. Mas ela não vai ser a super-heroína que vai chegar e vai dizer, doutor, não mexe aqui, não faz assim, porque eu quero isso, Nem porque... Não, podemos. nem podemos. Agora eu queria só, com a fala da Kélia, eu tô aqui assim, ó. Era só frisar isso novamente. Escolha com carinho, com amor, o seu hospital. Observe a sua equipe. Procure o CRM, se é enfermeira obstétrica. Procure lá também as redes. Olhe cada depoimento, cada coisinha ali. Olhe, porque muita coisa a gente olha, tudo lindo, né? As fotos na rede, tudo lindo. E depois, quando a gente vai olhar na Cumbuca um pouquinho mais, percebe que não é isso que está sendo mostrado. Então, além do Maria Amélia, a gente tem outros hospitais que são humanizados, mas olhem também o que é humanizado, né? Porque a palavra humanização para uns é uma coisa e para outros é outra. E assim, eu amo esses assuntos porque são vários outros aí podcasts, amiga, que pode ser feito para destrinchar isso daí. Já se sintam convidadas. É muito vasto, né? Muito assunto, é muita coisa. E assim, é muito bom a gente falar assim, com essa tranquilidade, com clareza, para as pessoas entenderem que não é esse conto de fadas, mas também não é esse filme de terror que pregam por aí. Pode ser Né? prazeroso. Tudo tem um meio termo. O diferencial é se conhecer, buscar a sua informação, pegar de toda a informação que você vai ouvir o que é bom para você, porque nem tudo que você vai ouvir é aquilo que você vai conseguir colocar em prática. Mas vários planos de parto, vários hospitais. E o que é bom para mim nesse momento? É isso, isso, isso. Então, é você catar aquilo que é bom para você. E escolher infinitamente bem o seu acompanhante. Quando você escolhe um acompanhante preciso, e aí ele percebe tudo, consegue ver tudo que você escolher, textos, livros, filmes, rodas, ouvir um pouco de cada pessoa, isso muda, isso salva a vida. Qualquer uma das intercorrências que pode acontecer ou não, porque ninguém está falando que também ter doula não é acontecer nenhum tipo de intercorrência. Em nenhum momento a gente está falando isso. Mas se você souber aquilo que pode ser feito e o que são as intercorrências, é muito melhor. Porque aí você vai... Opa, isso daqui eu não quero. Eu vi lá na roda. Nossa, isso aqui eu conversei lá com a minha doula. Nossa, isso eu vi num filme. Olha, e tá querendo acontecer comigo? Não, aqui não. Aqui eu não deixo, aqui eu não permito. Isso aí. E aí você E ter essa escolha. Porque, gente, o negócio é você ter essa escolha que hoje você tem. É isso. E quantas negligenciam isso? É isso. Porque no momento, ali pode acontecer, porque você vai estar vulnerável. A palavra é essa, é vulnerabilidade. Sim. Né? Mas alguma coisa do seu processo ali, você guarda, você fica, você frisa. E aí é aquele momento ali que você tem para você poder escolher e expandir da melhor forma. E depois que o parto acabou. Aí vem o novo processo. Isso aí, vem um novo processo. O aleitamento materno. O pós-parto, imediato. É um novo processo. É isso. Mas o parto já foi. Então não adianta mais você dizer, eu poderia. Não. Se fosse assim. Então faça quanto antes. E a única pessoa que pode fazer isso é você. A transformação é de você. É você que modifica isso. E hoje você ter essa acessibilidade, como nós falamos. Tem rodas, tem associações, tem... A gente tem internet, né? Que naquele tempo não tinha. Né? Tá aí. Busque informação. Busque querer. Saiba que esse quadro
vão ter ainda problemas, vão ter muito a chegarmos, a buscarmos, sim. Mas, gente, o que já se conquistou, meu Deus, é o mundo. Só quem já viveu, eu hoje tenho 53 anos, eu vivenciei tudo ali e ver que hoje, aí eu posso escolher como eu quero sentar, se eu quero sentar, se eu quero ficar em pé, se eu quero tomar banho, se eu quero ir para a bola, se eu quero rodar, se eu quero... Você estava falando de dançar, a minha nora dançou. Eu fiquei, meu Deus! E ela botou lá o funk, não, sogra, agora! E eu falei, meu Deus! A gente só não pode esquecer também, assim, tudo assim, muito, muito lindo. Mas é isso, do que a Elaine ia falar e ela não falou, né? É olhar também com o olhar do racismo institucional. Que isso está estampado aí, para todo mundo ver, né? Então, independente da classe social, né? É de ser negro, negra, chegar para poder ter o seu bebê, pode ser num Alpe, como que pode ser na coxia. E o tratamento, né? Então, perceba isso. Quando começar seu pré-natal, você começar na sua equipe, observe tudo à tua volta. Mas aí é aonde eu torno a dizer. Se você buscar informação antes, quando as pessoas começarem a colocar e você se posiciona, elas olham e falam assim, opa, essa sabe. O olhar modifica, o tratamento modifica. Aí elas começam a pensar, opa, peraí, com essa eu tenho que falar diferente. Com essa eu tenho que fazer diferente. Quando você começa a se informar de maneira muito tardia, muita coisa acontece. Aí é aquilo que nós falamos sobre o medo. Sim. O medo atrapalha muito. Aprisiona, né? Aprisiona. Essa é a palavra. O medo aprisiona. Aí você fica com medo. Porque eles estão fazendo tanta coisa. Se eu falar, aí... Mas se você começar lá no comecinho, no começo do pré-natal, olha, eu sei isso, eu sei tal direito, eu sei tal isso. Vem cá, o senhor não vai fazer isso? Gente, vamos partir de uma coisa. Se você for observar o pré-natal feito na base, sulfato ferroso, vai para casa. Aí você pega um pré-natal feito no hospital de ponta, aquela mulher toma ômega 3, ácido fólico, glutamina. Elas tomam um complexo vitamínico que é para o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre. Eu esqueci o nome, agora também não vou dar palco para... Mas aí quando a informação chegou, né? Porque a informação modifica todo o cenário, eu falei, mas eu só tomava sulfato ferroso. E eu que não consegui tomar nada e vomitava e me apeguei na alimentação. E come couve, come bertalha, mas e aí come tudo. Porque a gente é informação para aquilo você que precisa. É importante ter uma nutricionista, é importante você ter um conhecimento alimentar. Sim. Nem que seja de uma pirâmide. Sim. Porque você vai conseguir saber que os embutidos, os enlatados, os transgênicos, tudo, os fast foods da vida, né? Nada disso nesse momento não é bom para você nem para seu bebê. Então eu não posso comer nada disso. Gente, mas ninguém em que tá falando é isso, que não pode. Nunca, né? Mas aí tem gente que ainda come ainda um negócio desse. Não, E aí eu não posso falar que não vai comer. Só que nesse momento é o quê? É você olhar para você e para o seu bebê, sabendo que Isso aí. a maior parte de nutrientes e tudo, água, nutrientes e todos, as Cálcio. minerais, cálcio, Gente, né, vitamina, proteína, vai pro seu bebê. Sim. E depois vem pra você. É retirado de você. Agora imagina se você não come nada. Nada.
que seja nutritivo. O que vai para você? Sim. O que vai para esse bebê? Essas questões da horta, eu acho as hortas comunitárias maravilhosas. Assim. Se elas fossem voltadas para o território, seria perfeito. Pelo menos para os colégios do território. Porque foi perdido. Né? Foi perdido essa questão da alimentação. A nossa alimentação é uma alimentação muito pobre, hoje em dia. Né? A gente tem os commodities. Então, assim, é isso que gera, e só, e ponto. Então, essa industrialização, quando entrou e entrou forte, ela entrou justamente com a industrialização alimentícia, a industrialização da farmacêutica, sabe, o comércio farmacêutico, o comércio da do comércio. Então, assim, foi o que virou nossa vida, né? A cidade processou muito e o campo, quem vive lá, vive muito melhor do que aqui, né? E tudo muito rápido, tudo muito imediatista. Né? Muito mais fácil você chegar, pegar, abrir um pacote de biscoito e falar, vai lá, moleque, toma, vai, come lá e vai. E não é isso. A gente perdeu essa intimidade com a alimentação. Que também é papo para outro lugar. É isso, verdade. Alimentação é tudo. Gente, é muito legal você ter um olhar bem ampliado para essa fala, né, do parto, porque a pessoa entende que parto é parir. Só que o parto começa muito antes. Muito além disso. É muito além. Você está gerando outro ser que depende de você exclusivamente para se nutrir. É além do ventre. É além do ventre. Tá entendendo? E como é que vai ser isso? Como vai ser isso? E é o que a Elaine falou. Nós vamos tratar de pessoas com vulnerabilidade. Sim. E que muitas das vezes não tem informação, não tem conhecimento e não tem condição financeira. Não tem nem alimentação. Não tem nem alimentação. alimentação. É isso aí, não tem nem muitas vezes alimentação. Saneamento básico. Saneamento básico. É muito. Onde essa pessoa mora? Como ela vamos vai ver como ela vai fazer o pré-natal? Como é esse pré-natal? Como é a estrutura familiar. Como é a estrutura familiar dessa pessoa? Então, que a doula também se preocupa com tudo isso. Tudo. Porque tudo isso traz para ela um quadro muito além daquele parto ali. Porque se ela se atentar, aí eu torno a dizer que informação de maneira bem precoce te dá condição. Por quê? Porque muitas das vezes eu não tenho a informação. Mas aquela doula, ou aquela roda de gestante. A rede de apoio, gente, é fundamental. Mas eu vou dizer para você que uma pessoa que esteja em estado vulnerável, ela muitas das vezes a roda de apoio dela. Não é dela. Tô falando que, caso fosse, o certo deveria ser, né? Mas isso daí é quase uma utopia. Mas eu creio que a gente vai chegar lá em algum momento, né? Se em cada unidade básica, se cada território tivesse um polo, Sim. ia mudar vidas, também. né? Mais casa de parto, mais rodas dentro dos territórios, mais conhecimento para as populações, para os lugares, para os bairros. Seria enorme. Seria além da rede, porque algumas pessoas têm acesso à internet, a tudo, mas tem outras que não têm. Sim. Então, assim, levamos. É quase um sem fronteira? Sim. Sim. Porque a gente precisa, num todo, um olhar num todo. Então, que bom que está chegando para muitas pessoas o quê? Ainda a propaganda de boca a boca. Porque é satisfatório aqui, aconteceu alguma coisa, vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. E aí, assim, pode andar mais rápido? Pode. Aí vai além de nós, né? Sim. Porque aí mexe com o governo,
mexe com outras situações, Camadas. mas por que será que esse patriarcado segura tanto esse empoderamento feminino? É uma questão? Por quê? Porque o parto em si, ele traz financeiramente um retorno muito alto. Muito alto. Muito alto. Mas é papo para um outro podcast, porque o negócio vai muito mais sério. A gente só tá aguçando. Aí, outros temas. Fazendo a pessoa refletir, porque na maioria, a população, quando fala sobre parto, ela pensa o momento daquela mulher ter a criança e a criança no colo. Só que aquele parto começou muito antes, começou na gestação. Começou na estrutura daquela família, na estrutura de saúde daquela mulher, na estrutura de saúde do local que ela mora. E que se você for buscar hoje num posto de saúde, ele está restringido. Ele consegue ofertar muito pouco na sua grande realidade. Com profissionais muitas das vezes desmotivados. Ou não tão qualificados. Ou assim. nem tão qualificados para receber e orientar e dizer, pô, não vai longe, gente. A minha filha, eu tenho um neto de 4 anos e quando meu neto nasceu, ele nasceu com frênulo e o médico que atendeu particular falou que a criança só podia tirar o frênulo com 1 ano. E eu sem informação, apesar de trabalhar na área há muito tempo, não entendia nada de criança. Que eu fui saber depois. Podia ter sido tirado na hora. Mas para que o pediatra ou a fono daquele plantão iria tirar? É mais fácil eu depois dizer para ela assim, procura o meu consultório? É isso. E é X por esse procedimento? Consegue entender? Então, até dentro dessa visão, a doula te dá uma orientação, porque vai ser a primeira pessoa a te ajudar a começar a colocar aquela criança para mamar. Porque o que eu vejo, tá? Eu, Kênia, que trabalhei muitos anos em um hospital de grande porte, a técnica que está lá, olha, mamãe, pega o neném, põe para mamar. Ele não quer mamar agora. Não, tá bom, daqui a pouco ele mama, porque ela está atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Você acha mesmo que ela vai se preocupar se o neném está pegando de maneira correta ou de maneira incorreta, se está sendo boa pega, que já não é mais a parte dela. A realidade é essa. Então, a doula em si, gente, ela vai mudar o cenário de vários aspectos, de várias formas, em vários sentidos, tanto no pré, no durante e nesse pós desse parto. Essa é a diretriz dessa doula, né? É aquela que veio para acolher, aquela que veio para ajudar, para orientar, não modifica, não tem a condição de mudar, mas ela te orienta para que você tenha empoderamento para mudar. Né? É você quem vai fazer isso. É você que primeiro vai buscar. Então, isso tem que nascer em você. Então, quando você busca informação e que as gestantes que estiverem conseguindo ver esse episódio, entenda que você que vai ser o diferencial disso tudo. Né? Apesar de nós estarmos aqui prontas, e quero ver se eu agarro essas mulheres para estarem aqui no Além do Ventre, é isso, é informação, é busca, é orientação, se preparar de maneira bem precoce, porque aí vai te dar condição hábil, tempo hábil para você mudar aquilo que, de repente, poderia ser ruim e se transformar numa coisa muito melhor do que já vai ser, né? Gente, queria que vocês, nós estamos chegando já no final, que vocês pudessem deixar uma palavra, algo que marcou, né, todo esse início de profissão como doula. Você já tem outra profissão, mas como doula, o que vocês querem deixar para marcar o coração de uma mãezinha, de uma pessoa gestante nesse momento? Como doula, eu vou falar que todos merecem e precisam de uma doula.
né? Justiça social, respeito e transformação. Então, sim, todos merecem uma doula. Eu, como doula, vou falar a mesma coisa que a Elaine, mas tenha atitude, lute por você, se empodere sempre e busque aquilo que é necessário para a sua vida, para a sua transformação. Sair desse casulo e se tornar uma linda borboleta, que eu acho que é o fundamental dessa situação. Se empodere-se, se renove, se transforme. Esse daí é o papel da doula para vocês. Ai, gente, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Saibam que vão participar de outros, porque eu amei esse episódio. E eu, como representante do Além do Ventre, o que eu queria dizer para você é isso: busque. Busque informação. Busque estar dentro desse cenário que é só você quem pode modificar. Se empodere, tá? Não deixe que as pessoas determinem o que você vai fazer, nem como você vai fazer. Você é protagonista desse momento. E tem um serzinho aí que só precisa de você. Esse ser, ele precisa que você conheça, que você entenda, que você esteja preparada muito antes dele nascer. Sabe por quê? Porque a partir desse conhecimento, você vai dizer assim: esse é o melhor para mim e para o meu bebê. E em todo esse processo, Além do Ventre vai estar aqui com profissionais especializados, profissionais que vão te apoiar. Nós temos um grupo de gestantes. Procure, estamos na internet, estamos no Instagram, nos procure. E você vai ser acolhida, vai ser ouvida, vai ser recebida, tá? E não coloque isso na sua mente: eu não posso. Não, você pode tudo. Que se ainda que nós não possamos recebê-la, nós vamos orientá-la e direcionar você para um lugar adequado que possa te atender, te ouvir, te receber e te preparar para esse momento transformador que é a hora do seu parto. Beijos. Tchau.